Olá, meu nome é Mabel, eu sou professora de português. Nós vamos falar agora um pouco sobre usos e colocações do artigo, do a pronome oblíquo e do a com H do verbo haver. Então, quais são as diferenças? Primeiro que nós temos que lembrar, que isso é tão automático na língua, né? Que essas diferenças na fala, elas não existem. Então, o a com H, o artigo, o a pronome oblíquo, na nossa fala vai sair tudo, não tem diferenciação. Mas na escrita, para que não aconteça ambiguidade, confusões, para ela ficar o mais clara possível para o leitor, é preciso que a gente faça essa diferenciação. Então, a gramática da língua portuguesa, ela nos dá normas, dá pequenas regrinhas para gerenciar isso e para que o nosso leitor fique numa posição em que seja mais fácil compreender o texto, tá bom? Então, em cada caso, tem uma regrinha de como que a gente sabe quando que é o a com H, quando que é o a artigo e quando que é o a do pronome oblíquo, ok? Artigo, então. Artigo é aquela classe de palavra que ela vai acompanhar um substantivo. Então, tem um artigo definido e um indefinido. Quando estamos falando no a, nós falamos do artigo definido feminino. Então, o artigo ele varia conforme o número e conforme o gênero do substantivo que ele está acompanhando. E, por exemplo, na palavra a casa, na frase a casa, né? A é um artigo definido feminino porque casa é um substantivo feminino e é singular, né? Se, por exemplo, nós estivéssemos falando as casas, o artigo vai ter que variar no plural como para acompanhar o seu substantivo casas. Então, quando é casa, no singular é a casa, o pronome é o artigo a. E quando é casas, no plural, então o artigo vai para o plural para acompanhar esse substantivo, é as. Então, o artigo ele varia acompanhando o substantivo e é a classe de palavra que ele acompanha, ele tem a função de acompanhar o artigo. É como uma plaquinha apontando, aí vem o substantivo, ok? O a pronome oblíquo. Nos pronomes nós temos, entre vários pronomes, né, os pronomes de tratamento, os pronomes do caso reto, os pronomes do caso oblíquo. Para a gente fazer uma associação e lembrar mais facilmente, vamos começar com os pronomes do caso reto, só relembrar rapidamente, né? Os pronomes do caso reto são aqueles pronomes que assumem função de sujeito, que são aqueles que conjugam o verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os pronomes do caso reto. Então, se os pronomes do caso reto, eles conjugam o verbo, eles na tua frase, né, eles vão assumir a função de sujeito, os pronomes do caso oblíquo, eles vão, às vezes, numa sequência do teu texto, eles vão retomar esse sujeito, para que você não precise ficar toda hora repetindo, por exemplo, numa frase, a casa amarela caiu. Então, eu estava olhando quando a casa de repente ruiu e a casa veio abaixo, para você não ficar repetindo a casa, tem a opção do pronome oblíquo que ele vem retomar. Então, a casa amarela caiu. Eu estava olhando quando ela, que é um pronome, ruiu, veio abaixo. E eu a observei cair. Então, esse a vai retomar a casa, vai retomar. Então, os pronomes oblíquos são vários, aquela turminha dos pronomes oblíquos. Me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, contigo. Aqui, no caso, nós estamos interessados no pronome oblíquo feminino, singular, o a. Ou o pronome oblíquo feminino,
no plural, que vai acompanhar o S também, as. Então, a e as, que é o nosso, o nosso pronome oblíquo que nós vamos pensar aqui para poder fazer o comparativo com os outros casos, tá bom? Então, o pronome oblíquo, ele retoma o sujeito da frase, como? Já leu a revista toda? A revista é o nosso sujeito da frase. Já leu toda? Esse a é um pronome oblíquo que está retomando o sujeito à revista. O táxi deixou a moça em casa. A moça, ela está sendo retomada numa frase seguinte com o táxi a deixou em casa. Esse a retoma a moça para não ficar repetindo. É um recurso para deixar a tua escrita menos repetitiva, menos chata e ele vai variando, entende? Agora o a com H do verbo haver. Como que é isso? Usamos o a do verbo haver, né? A expressão a com um H. Quando nós queremos expressar tempo decorrido passado, quando nós queremos expressar que quando for um sinônimo de existir. Uma dica é você sempre vai usar o a com H quando você puder na frase substituir por ter. Então, há dias felizes, então tem dias felizes. Então, se você consegue substituir por um equivalente do verbo ter, então quer dizer que esse a com H ele está no sentido de existir. Então, ele vai ser do verbo haver, ele vai levar um H. Exercícios para a gente ir vendo como que é o funcionamento disso na frase e daí eu vou explicando cada frase, tá? Há noites em que durmo mal. Veja bem, você consegue substituir por um equivalente do verbo ter. Então, tem noites que eu durmo mal. Se tem essa possibilidade de substituição pelo verbo ter, então é porque esse a ele está no sentido de existir. Então, a do verbo haver no sentido de existir, ele é com H, tá bom? Próxima frase. Ele disse que a vida é um bem. Então, a vida aqui, ele está só acompanhando esse a aqui, né? Está só acompanhando vida, que é um substantivo singular feminino. Então, se é um substantivo singular feminino, vai um artigo na frente. No caso aqui, a frase, nesse modo que está colocado, ela pede o artigo. Então, a vida aqui é um artigo feminino singular. Outra frase. É bom conhecer a regra do jogo. Regra também é um substantivo feminino singular. Veja que se a gente transpusesse toda essa frase para o plural, né? É bom conhecer as regras do jogo. Se fosse regras, o as também iria para o plural, porque o artigo sempre acompanha o seu substantivo. Ele varia se o substantivo é no plural, o artigo também vai para o plural. Se o substantivo é no singular, o artigo fica no singular. Mãe, pode ir finalizando. Mais umas frasezinhas por último, tá? Deixa eu ver algumas em que a gente pegue aqui, o pronome oblíquo que eu ainda não exemplifiquei. Aqui. A frase, empinou a pipa e levantou-a bem alto. Veja que nós já colocamos a palavra, o substantivo pipa antes, né? Então, para a gente não ficar repetindo, veja que xarope que ficaria se eu dissesse empinou a pipa e levantou a pipa bem alto. Fica repetindo, essa repetição dá uma cacofonia às vezes. Então, para não acontecer isso, nós usamos o pronome oblíquo para retomar um elemento que já foi falado antes na frase. Então, retomou a pipa e levantou-a. Esse a está retomando pipa. Legal, né? Próxima frase. As maçãs já as comeu todas? Ou já afirmação, tanto vale para afirmação como para pergunta. As maçãs já as comeu todas. Então, as maçãs no feminino, no plural, está sendo retomado por esse pronome oblíquo, que no caso também está indo no plural. O a, tanto a como o as, os dois são pronomes oblíquos. Então, você retoma para não ter a repetição chata na frase. Última frase. Aqui também há talentos. Aqui você consegue também substituir esse a
por um equivalente do verbo ter, né? Aqui também tem talentos e ficaria o mesmo sentido. Então quer dizer que você está usando esse a com o sentido do verbo de ter, existir. Então ele vai ser com H. Então aqui também é talento, ok? Então é mais ou menos isso. Um breve resumo, muito rápido, claro que tem mais questões para se ver, mas grosso modo é mais ou menos isso, a diferenciação do a artigo para o a pronome oblíquo e o a com H do verbo haver, ok?